Graças a Deus. Amém. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença e pedimos que venha ao nosso encontro, que a Tua proteção esteja sobre nós. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros. Nós sabemos, Senhor, que somos falhos e nós dependemos demais da Tua proteção, do Teu amor, da Tua mão estendida sobre nós. Nós tememos somente se não estiver conosco, porque quando está conosco, quando nós sabemos que estamos no caminho certo e nós sabemos que temos a Sua aprovação, a Tua proteção está sobre nós, nós ficamos realmente mais fortes. Perdoa as nossas falhas, meu Deus, os nossos erros, fraquezas, o que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa tudo que nós fizemos. Ó Deus, passa do Teu sangue sobre cada vida. Renova as forças. Levanta cada pessoa. Anima. Senhor, que a palavra possa entrar e dar a visão e o entendimento que cada um precisa. Eu não sou capaz de fazer nada além, se não for pelo Senhor. Ó Deus de Israel, eu peço que tenha misericórdia de nós e que desça aqui e que se manifeste com força. Eu quero ver o Teu povo renovado, abençoado, e que esta reunião, meu Deus, possa levantar e transformar vidas. Eu peço a Tua proteção sobre cada pessoa, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo, porque o Senhor nos trouxe aqui, nos salvou, nos resgatou, colocou o nosso nome no livro da vida, tem nos dado oportunidades várias, meu Deus, de aprender, de crescer, de caminhar na direção certa. O Senhor tem nos ajudado. E se chegamos até aqui, é porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Não há nada maior do que o Senhor. O Senhor é a força mais potente, mais grandiosa que há. E quando uma pessoa se refugia no Senhor, ela é honrada. O Senhor é o ingrediente principal da vida de uma pessoa. Ah, Deus, eu vejo as pessoas buscando alento, socorro, conforto, alegria, paz em tantos lugares. E a gente sabe que é uma estupidez. O vazio sempre vai crescer. A angústia vai aumentar. Porque só o Senhor pode suprir as necessidades de uma pessoa. Só o Senhor pode curar, salvar, libertar, curar a mente, curar o coração, curar, meu Deus. Só o Senhor pode ajudar uma pessoa a superar a dor dos sentimentos. É impossível uma pessoa superar sem a sua ajuda. A gente sabe que o Senhor é que nos ajuda a superar. O Senhor é que nos ajuda a vencer coisas que nós olhamos e pensamos que não podemos. E às vezes realmente não podemos. A gente sabe que não é possível. Mas com o Senhor nós podemos sempre vencer e ir para novos níveis, meu Pai. Até porque eu sei que o Senhor tem novos níveis para nós. De alegria, de paz, de conquistas várias. O Senhor tem. Pai, passa do Teu sangue sobre nós e assuma o controle desta reunião. Derrama poder sobre nós. Manifesta o Teu poder aqui hoje e mostra a Sua força. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Todas as forças do inferno
eu repreendo contra nós. O teu sangue nos garante a vitória, e o teu sangue nos purifica de todo o mal. Eu repreendo inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais diabólicos, em nome de Jesus. Todas as armações no mundo espiritual contra nós, eu repreendo agora em nome de Jesus e tomo posse, meu Deus, de um trabalho poderoso, de unção. Derrama unção sobre todos, e que no término deste trabalho, porque nós abrimos o nosso 6º jejum aqui hoje, no término dele, todos nós possamos sair daqui, meu Deus, revestidos e poderosamente transformados pela Tua palavra, pelo poder dela, pelo entendimento, que possamos ter progresso, grande progresso, meu Deus, é o que eu peço, em nome de Jesus, e agradeço pela vida e pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Sente-se, por gentileza. Quanto mais alto um edifício, mais profundo eles têm que cavar. Eu creio que Deus, Ele está cavando fundo, Ele cava fundo, porque Ele tem um grande futuro para nós. Falando com Deus, entendendo bem melhor as coisas a cada dia, eu posso ver que a profundidade do nosso passado é um indicador da altura do nosso futuro. Vamos juntos. A profundidade do nosso passado é um indicador da altura do nosso futuro. Quanto maior o edifício, mais profundo eles têm que cavar. Chegar na rocha e fazer um alicerce profundo. Porque senão, não vai aguentar. Deus precisa cavar fundo, bem profundo, na vida daqueles que estão abertos a tudo que Ele está disposto a fazer. Deus está disposto a fazer tudo por nós. O problema é que as pessoas, quando estão caminhando bem, elas se desviam, tomam um caminho errado, desanimam, desistem. Todo mundo deveria se recusar a desistir. Mas não é assim que acontece. Por pouco as pessoas desistem. Quando nós vemos a história da Noemi, o nome da Noemi quer dizer minha alegria. Então, todas as vezes que as pessoas falavam com ela, chamavam por Noemi, estava dizendo minha alegria. Por um tempo, enquanto estavam na direção certa, por mais problemas que tivessem, creio que a vida dela estava caminhando dentro do destino que Deus havia traçado para ela e para a família. Num momento de distração, de loucura, aquelas coisas que as pessoas fazem quando elas não querem enfrentar uma coisa, quando elas estão com medo, quando elas, enfim, elas não querem passar. Simplesmente há um bloqueio, o diabo cega a mente da pessoa. E ela acredita que ela não pode passar, ela acredita que ela não pode ir, e ela simplesmente quer fugir.
quer parar, quer desistir, acha, o diabo dá a ela ideias, então ela acredita que se ela for para Moabe, ou se ela for para tal lugar, ou se ela fizer tal coisa, vai ser melhor. Mas acontece que o melhor lugar do mundo, e eu já falei isso várias vezes, é onde Deus nos mandou ficar. O melhor lugar do mundo é o que Deus, aonde Ele mandou você ficar e o que Ele mandou você fazer, a direção que Ele dá para a sua vida. Porque Deus traçou um destino maravilhoso para mim e para você. Mas ele não será maravilhoso, realizado, se nós não ficarmos no caminho, na direção certa. E nem sempre as coisas vão ser agradáveis nesse caminho que é certo. Muitas vezes nesse caminho, que é o caminho certo, nós vamos enfrentar muitas coisas difíceis. Deus manda você fazer algo e mesmo assim, aquilo vai ser muito difícil. Não é porque foi Deus que te deu uma direção, que mandou você fazer algo, que aquilo vai ser fácil. Não é. Pode ser muito difícil. Mas você tem que enfrentar. E se você resiste e enfrenta, Deus pode fazer tudo o que Ele determinou fazer. Mas se você recua, você pode atrapalhar com tudo, você pode atrasar, você pode roubar e permitir que o diabo roube de você os seus melhores anos. E as coisas grandes que Deus havia preparado para você. Quando Noemi fez isso com a família e foi para Moabe, porque não quis ficar em Jerusalém, em Belém, enfrentar aquele momento difícil, ela mudou completamente o destino dela e da família dela. Quando ela voltou, ela não tinha nada do que o nome dela dizia. Minha alegria. Nada. Nada daquilo. E não foi culpa de Deus. Havia uma profecia no seu nome, mas as escolhas dela roubaram os melhores anos e muitas coisas dela. De repente, ela se revoltou tanto que ela se converteu naquele problema. Que é o que acontece com muita gente. A pessoa se revolta e ela se converte ao problema. Então, ela passa a ser o problema. Ela se transforma naquela situação. E tanto é que ela passou a pedir que não a chamassem mais de Noemi, minha alegria, mas que a chamassem de Mara, porque ela era uma mulher amarga. Então, aquele problema mudou completamente a vida dela, mas foi um momento, uma escolha. Aquele momento em que você é tentado a tomar outro rumo, a desistir, você deve pensar muito bem. Porque por mais difícil que esteja, se você estiver com Deus, Ele vai te suprir, Ele vai te ajudar. Você vai passar e vai sair do lado de lá. Mas se Deus não estiver com você, porque você decidiu fazer suas escolhas e ir para o caminho que você acha melhor, mais fácil, que você acha que lá você não vai enfrentar essas coisas, ou você está ouvindo a palavra e tem ouvido Deus falar com você, mas as coisas não estão evoluindo, nada está acontecendo, e você já está alimentando um pensamento de ir para Moabe, de desistir, de largar a mão de tudo isso. Quem ficou lá, em Belém, venceu. Quando ela voltou, a profundidade que foi cavado por Deus através de situações, agora havia
uma altura imensa, prédios bem construídos, pessoas estruturadas, pessoas com a vida erguida, pessoas que tinham passado pelo processo, pela situação, estavam altas, estavam alegres, estavam colhendo, estavam prósperas, estavam realizadas, porque enquanto ela estava fugindo de Deus, fugindo do propósito de Deus, fugindo de problemas, outros estavam enfrentando, diga enfrentar. Outros estavam enfrentando. E nesse tempo em que as pessoas estão enfrentando, elas estão construindo. Neste tempo em que as pessoas estão enfrentando, sem recuar, elas estão construindo construções sólidas. Deus está cavando profundo na vida de pessoas que Ele tem um grande futuro, um destino glorioso. Não se esqueça disso. Eu vou para a palavra, não deixa de ser, está dentro do que estou falando, mas o Espírito Santo não me deixou entrar naquilo que eu tenho para hoje, antes de falar, fazer essa introdução. Certamente, algo está acontecendo aí. A profundidade do seu passado é o indicador da altura do seu futuro. Quanto maior o prédio, mais profundo terão que cavar. Se Deus está cavando fundo na sua vida, é porque Ele tem algo muito grande com você. E se você, num momento de aflição, ou porque não quer enfrentar algo, decidir algo diferente do que Deus decidiu para você, você vai alterar o seu destino. Ele não será pleno, não será como Deus determinou que fosse. De repente, a mulher que era chamada de minha alegria, agora só queria ser chamada de amarga, de fel. Porque além dela ter tomado o rumo errado, ela se amargou, e os problemas, ela se transformou naqueles problemas. E a gente tem que entender também que problemas vêm na vida não para você se transformar neles. Problemas vêm, você deve passar por eles. E não deixar que eles afetem você. Roubem o melhor de você. Esse não é o espírito que nós recebemos de Deus. Muitas pessoas hoje se tornaram o problema delas. Um dia elas foram alegres e determinadas, hoje elas estão amargas, infelizes, e justificam que é o problema. Agora, esse problema não pode ter o poder de alterar toda a sua vida. Os problemas não podem alterar a nossa vida negativamente. Eu que era chamada de minha alegria, alegria. Agora me chamem de amarga, de fel, de Mara. Porque a minha vida está uma desgraça. Algumas pessoas, elas se tornaram o problema que elas viveram. É normal quando uma pessoa sofre uma perda, entra num luto, porque perdeu alguém, que ela fique alguns dias, como Deus deu para Israel, 30 dias para chorar por Moisés. Depois dos 30 dias, Deus disse, acabou, tá?
Passou. Você não é esse luto, você passou por um luto. Você não é essa doença, você passou pela doença. Você não é essa decepção, você passou por uma decepção. Você não é isso. Você passou por isso. Noemi passou por muitas perdas. Perdeu marido, filhos, etc. E ela se tornou aquilo. Tem um tempo que é normal, as coisas vêm, você é humano, você sente, porém você tem que reagir. Você não pode ficar naquilo. Você não pode virar aquilo. Você tem que passar. Aquilo vem e passa. Tem que passar. Tem que terminar. Diga comigo, o poder da ressurreição está sobre mim. Romanos 8:11, vamos ler. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Diga, o poder da ressurreição está sobre mim. O mesmo poder, vamos juntos, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos está sobre mim. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos vive em nós. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, o mesmo poder que tirou Jesus daquela sepultura, é o mesmo poder que foi colocado em nós. Vou ler novamente. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, diga, habita em mim. Amém. De novo, habita em mim. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos. Dará força, dará vigor, dará renovação, cura, libertação, transformação, cumprimento dos seus dias, um destino abençoado, um futuro brilhante, um fim de vitórias, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Se o Espírito da ressurreição está sobre nós, então nós não podemos viver retrocedendo, intimidados, com medo, nos portando como vítimas. Você não é uma vítima, você é mais que vencedor. Mas algumas pessoas vivem como vítima, atuam como vítima, como se estivessem sempre em desvantagem. Sempre está em desvantagem, tudo para mim é o pior, sempre acontece comigo. Aquela história toda, nasci na família errada, não tive apoio, não tive um bom começo, minha vida foi muito difícil, as coisas não foram fáceis, nada é fácil para mim, a minha vida é isso e aquilo, e vão se colocando como vítimas, como se estivessem sempre em desvantagem, e aí começam a retroceder. A morte não pôde com Jesus. Esse espírito é maior do que a morte. A morte é o fim de tudo, mas não foi para Jesus. A morte não pôde detê-lo, não pôde mantê-lo,
sobre o poder dela. Porque o Espírito da ressurreição o levantou dentre os mortos. E o Espírito da ressurreição, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, foi colocado em nós. Você tem esse mesmo poder em você. E como é que a gente faz para ativar esse poder? Diga, crendo. Eu preciso crer. Se você não crê, você não aciona, você não ativa, você não possui, você não vive. A única maneira de você ativar esse poder na sua vida é crendo. Crendo contra as circunstâncias, enxergando o invisível, crendo naquilo que você não viu, crendo independente das circunstâncias, das situações, da gravidade, da profundidade da situação. É crendo. Você não ativa esse poder na sua vida se você não crê. Você não vive isso na sua vida se você não crê. Algumas pessoas, mesmo tendo um poder tão grande nelas, elas vivem como pessoas sem força, sem vida, sem ação de vida, sabe? Sempre a atitude que tem é de morte, é de entrega, é de eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá, é demais para mim, eu não vou sair disso, eu não posso vencer. Mas a Bíblia diz, e eles vão só, por certo, colocar ali, e eu vou só repetir rápido, porque eu tenho muitas referências que eu quero ler para você. Em Isaías 53, 4 e 5 diz lá, diga comigo, que o Senhor se feriu, se adoentou, para que eu tenha saúde. Em Gálatas 3,13 diz, o Senhor se fez maldito, para que eu seja bendito, abençoado. Diga, ele se fez maldição, para que eu ande em bênção. Em 2 Coríntios 8,9 diz que ele empobreceu, diga empobreceu, para que eu seja rico, para que eu enriquecesse. Em 2 Coríntios 5,21 diz que ele se fez pecado, para que você se torne a justiça dele. Então, tudo Jesus conquistou na cruz. Tudo. Tudo que você possa imaginar, pensar, mas isso ele superou lá, aquilo ele superou, todas as coisas. Ele superou. Ele venceu na cruz. Mas muitos cristãos não vivem como se Jesus... vivem como se Jesus não tivesse vencido todas as coisas. Quando você lê sobre a crucificação, sobre os açoites, você vê lá o sofrimento do Senhor em silêncio. Quando nós falamos dos açoites, fazia tempo que eu não lia sobre isso, esse final de semana eu estava lendo um pouco mais. Sobre o chicote, por exemplo, usado naquele açoite. E não só na vida dele, mas na vida de outros. Só que muitos não aguentavam e já morriam. Faleciam ali. Quando estavam sendo açoitados, porque aquele chicote era feito de tiras finas de couro, que eles entrelaçavam e junto colocava pedaço de osso, pedaço de chumbo,
e espinhos muito grandes que eles envenenavam a ponta. Então, há relatos de pessoas que era possível ver os ossos após uma sessão de açoites. Era possível ver os ossos. Jesus passou por isso. Jesus foi crucificado por volta das 9 da manhã. E ele entregou o seu espírito às 3 horas da tarde, 6 horas depois. Essas 6 horas de tortura significa todo tipo de situação de desespero. Aquelas feridas começavam a inflamar e uma infecção violenta começava a tomar conta do corpo, com febres altíssimas. A pressão sanguínea parecia que ia estourar as veias e eles começavam a inchar. Os crucificados sofriam, não só com todas essas reações que a crucificação causava, mas os insetos violentos, aves carniceiras que vinham, sobrevoavam e começavam a atacá-los. Os crucificados passavam por coisas que, às vezes, as pessoas não têm noção. Elas estão no raso, elas não têm noção. Jesus passou por tudo que você possa imaginar sem ter feito nada para merecer aquilo. Ele não era criminoso, ele não tinha feito mal à sociedade, muito pelo contrário, ele só deu amor. E as pessoas cuspiram nele, bateram, humilharam, colocaram uma coroa de espinhos enormes, que eles colocaram com a maior brutalidade, e aquilo cravou no seu crânio. Crucificaram ele, e sem que ele tivesse nada, ele não fez nada. Ele tinha o poder de mudar tudo aquilo, mas ele não quis. Ele decidiu passar. Para que eu e você tivéssemos esse poder. Jesus passou por tudo aquilo para vencer o diabo na nossa vida. Para que cada um de nós possamos viver em autoridade, em poder, como foi conquistado lá. A Bíblia deixa claro que Jesus, quando veio, ele não veio para ter uma religião, mas um relacionamento com as pessoas. Quando às 3 horas da tarde ele entregou o Espírito dele, a Bíblia diz que houve trevas, terremotos, a terra tremeu, muitos mortos, muitas pessoas que a Bíblia fala de santos, pessoas que temiam a Deus, que andavam realmente com o Senhor, ressuscitaram quando ele entregou o seu Espírito. E começaram a entrar na cidade, encontrar seus familiares, um susto. A Bíblia diz que o véu, porque até então, dentro da religião, desde os dias de Moisés, ninguém podia entrar num lugar que chamava Santo dos Santos, o lugar santíssimo.
Apenas o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá. Havia uma cortina grossa que separava. Isso mostrava que havia uma separação entre o homem e Deus. Quando Jesus entregou o seu Espírito, instantaneamente, inexplicavelmente, aquele véu, aquela cortina se rasgou em duas partes. Ali estava sendo deixado claro, ele deixou claro, que ele não veio para que o homem tivesse uma religião, mas que ele queria um relacionamento com as pessoas. E que a partir daquele momento não haveria mais divisão entre o homem e Deus. Todos poderiam chegar até Deus e ter acesso direto a Deus. Isso mostra que a partir daquele momento, ninguém precisa mais, não precisa de outra pessoa para chegar a Deus. Você não precisa de mim para chegar a Deus, eu não preciso interceder, eu oro por você. Isso não é um problema, eu vou orar por você. Mas você pode falar com Deus, você tem o mesmo poder. Você pode chegar na presença de Deus com uma oração simples. Você pode se aproximar de Deus e encontrá-lo no seu quarto. Jesus veio para que você ande em autoridade. Foi colocado em você o poder da ressurreição. Foi dado o que você precisa. Algumas pessoas vivem como se elas não tivessem esse poder na vida. Elas temem o tempo todo os problemas. Um diagnóstico médico, quantos cristãos que até hoje se entregam a cada diagnóstico médico que recebem? Reagem como se não tivessem esse poder. Eu me adoentei para você ter saúde. Se entregam às palavras contrárias, aos problemas. A economia não está boa, eu empobreci para você enriquecer. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, eu me fiz pecado para você ser chamado justiça de Deus. Tem uma maldição já há 4 gerações que tem uma doença que mata todo mundo. Eu me fiz maldito para você ser bendito. Você pode zerar isso e dizer: na minha geração essa doença não vai ter poder. Eu vou cumprir meus dias nesta terra. A partir daqui, esse mal não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Você pode mudar as coisas. Diga o poder da ressurreição. Mais forte, o poder da ressurreição está sobre mim. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos habita em você. E você não pode viver como uma vítima, se acovardando com medo da vida. Você tem que se portar, atuar como uma pessoa confiante, forte, poderosa. Aí alguém pode levantar e dizer: bispa, mas eu não me sinto confiante. Se alguém estiver falando assim, é porque não estava aqui na quarta-feira e ainda não foi ouvir a nossa palavra de quarta. Eu não me sinto confiante. Eu não me sinto poderoso. Eu não me sinto forte, bispa. Diga comigo: não posso viver pelo que sinto. Não posso viver pelo que sinto. Você não tem que se sentir confiante para agir com confiança. Nem se sentir poderoso para agir como uma pessoa poderosa. Nem forte para agir como uma pessoa forte. A própria Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Algumas pessoas esperam sentir, e
nesse estado raso, superficial, elas não saem do lugar. Para de viver pelo que você sente. Você tem que se portar, atuar como uma pessoa poderosa, confiante, forte. Porque todo o poder que você precisa foi colocado em você. Em Mateus 16, 18 a 19, diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Diga: eu sou a igreja do Senhor. Em Lucas 10, 19 diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Diga: eu tenho poder sobre o inimigo. Nada tem poder sobre mim. Eu tenho poder sobre o inimigo. O inimigo não tem poder sobre mim. Eu tenho poder sobre o inimigo. O inimigo não tem poder sobre mim. Ele não pode fazer dano em você, nenhum dano em você. Foi lhe dado esse poder. Diga: eu tenho poder. Você tem o poder. Você tem. Foi lhe dado. Jesus disse em João 14, 30... não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Mas ele não tem poder sobre mim. Diga: o diabo não tem poder sobre mim. Diga: ele não tem poder sobre mim. Diga para essa pessoa do lado: o diabo não tem poder sobre você. Paulo perguntou: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ô morte, você é tão poderosa, cadê a sua vitória? Por que você não segurou Jesus na tumba, na sepultura? Ô morte, você é tão poderosa, cadê a sua vitória? Paulo perguntou: cadê a sua vitória, morte? Onde está a sua vitória? Morte, onde está a sua vitória? Por quê? A morte foi vencida lá. A morte não pôde vencer. Se a morte é o fim de tudo, é a coisa mais forte que há. E o Espírito que foi colocado em nós é o mesmo que venceu a morte, que levantou Jesus dentre os mortos. Cadê, ô morte, a sua vitória? Escuta, minha gente, se nem a morte pôde vencer, você acha que esse problema que você vive é uma coisa intransponível, impossível, você não pode vencer? Isso aí é menor que a morte, não é? Você está vivo, você não morreu. Se nem a morte foi mais forte, quanto mais o que você está passando, você pode vencer, se você pode superar até a morte, você pode superar qualquer coisa. Se a morte não teve o poder de segurar Jesus lá, esse problema não vai ter poder de segurar você onde você está. Você não vai ficar onde você está, por causa dessa situação. E Deus quer que isso entre na sua cabeça. Porque algumas pessoas têm se portado como vítimas, como pessoas que não têm nada, que não têm esperança, que não têm condições de vencer. Algumas pessoas, elas estão de cabeça baixa, com medo do mal, como se agora fosse o fim, elas não podem sair disso. Elas recebem um diagnóstico médico, elas recebem
uma notícia, elas têm um problema em casa que é uma bagunça, a família está uma bagunça, e elas então acreditam que aquilo não tem jeito. Um filho que está envolvido nos vícios ou na imoralidade, para ela acabou. Deus é maior que tudo isso. Você não entrou nessa situação para perder, você entrou para ganhar. Você está nisso para ganhar. Diga, eu estou nisso para ganhar. Você está nisso para ganhar. E uma coisa nos leva a outra. Às vezes uma situação de dor te leva a outros níveis. Você chega mais perto do que Deus quer, ou melhor, você dá o passo de fé e vem até Deus. Quantos que não iriam para Deus, não chegariam nem perto do que estão hoje? E dessa situação, você vai para outros níveis. Outros níveis. A vida da gente vai tomando outro rumo. À medida que você entende que você pode vencer as coisas, você pode vencer. Você pode vencer absolutamente tudo. Olha o que diz aqui em Efésios 1, 20 a 23. Esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstâncias, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer plenitude, em toda e qualquer circunstância, desculpe. Seja qual for a circunstância, Ele é capaz de encher a sua vida. Todas as coisas se curvam diante do Senhor. Tudo foi colocado aqui, todas as coisas debaixo dos seus pés. E esse mesmo poder foi transferido a nós. Eu vou mostrar a você que nunca foi a intenção de Deus que nós corrêssemos do diabo. Diga, nunca foi a intenção de Deus que a gente corra do diabo, que corramos do diabo. Finalmente, Efésios 6, 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ó, qual a direção? Por que muitas pessoas se sentem fracas? Porque elas não se fortaleceram nesse forte poder. Elas correm para outras direções. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Talvez tem gente aqui tentando mudar desesperadamente alguém da família. A sua luta não pode ser contra essa pessoa. Você não muda as pessoas. Você não vai mudar ninguém. Você não vai mudar uma situação do nada se você não se fortalecer no Senhor e não se vestir dessa armadura. A sua luta é contra o diabo. É o diabo que está por trás, que bagunçou, que fez
essa anarquia, essa bagunça toda. É ele que está, e você tem que lutar contra ele. E você tem poder para lutar contra ele. Esse é o Espírito. Você tem poder. Porque o poder da ressurreição foi colocado em você. Você não veio hoje aqui para cumprir com uma obrigação e ser um religioso fervoroso. Você tem que estar aqui para conhecer Cristo e se relacionar com Ele. Lembrar que Ele não passou por tudo o que Ele passou. Para você agora ter uma religião e viver fugindo da vida, fugindo dos problemas, fugindo das adversidades, se sentindo fraco, atuando como uma pessoa fraca, está sempre em desvantagem, sempre. Está errado. Isso não está certo, não é esse o Espírito que foi colocado em nós. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer, diga comigo, inabaláveis. Você tem que permanecer inabalável no dia mau. Você precisa fazer declarações poderosas. Alguns de vocês ouvem a palavra, mas não coloca em prática, não faz daquilo que tem recebido um estilo de vida. Você tem declarado todo dia, hoje é o dia da minha vitória? Você tem declarado todo dia, eu já venci, eu sou inabalável, eu sou uma muralha, uma inundação do favor de Deus está vindo sobre mim? Muitos ouvem, não é falta de ouvir o que tem que fazer, é falta de colocar em prática esse poder. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra, e ela diz, bom, agora vai ser assim, vai ser daquele jeito. De repente, olha ela lá, se portando como uma pessoa derrotada, acabada, com aquela mesma cara de morte, com reclamações, como se eu não dou conta de nada, nada flui na minha vida, eu sou uma vítima, eu sou uma coitada, um coitado, tudo para mim é mais difícil, lá vai, tudo outra vez. Olha o diabo fazendo ela dar a mesma volta ao redor da mesma montanha. Tudo é uma construção. Cada declaração de vitória é uma marretada numa rocha que você não pode arrebentar de forma fácil. Cada marretada, que eu falei outro dia, acho que na segunda-feira, naquela rocha, aquele homem que foi marretando uma vez, 2, 3, 4, 1 hora, 2 horas, não via nada. De repente, a rocha abriu, rompeu. Aquilo não foi do nada, aquilo foi a perseverança. Cada declaração é uma marretada no problema. O diabo quer que você desanime ao ponto de você não ter nem força de declarar nada. De você olhar para a sua vida e não ver graça nenhuma, não ver nada. É assim que ele quer que você viva, como uma vítima. Como um derrotado, como um pobre coitado, uma pobre coitada. Uma pessoa que é cristã evangélica e que vive na luta. Minha vida é uma luta, uma batalha, uma luta. O diabo já foi vencido na cruz. Mas não adianta isso ser dito e não ser possuído. Você não ativa esse poder se você não crê. Sua cabeça, se ela não começar a abrir para as coisas certas,
ela vai continuar fechando por intermédio das coisas erradas, dos pensamentos errados, fracassados. Porque tem gente que só tem pensamento fracassado. E diz que sonha, diz que quer, diz que isso, de bracinho cruzado, está esperando que alguma coisa mude sem que ele tenha que mudar. Que o diabo não tenha mais poder na vida dele, com ele reclamando, murmurando, sem ter uma atitude de mudança. Um comportamento diferente. Para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. No dia mau, permanecerem inabaláveis, como se nada daquilo estivesse acontecendo. Depois de terem feito tudo, depois que você fez tudo, assim, mantenham-se firmes. Porque não basta você fazer uma vez. Você tem que ser continuista. Você tem que dar continuidade. Mas eu não me sinto. Não viva pelo que sente. Eu não tenho vontade. Não vai pelo que você... Por vontade. Que vontade não pode te guiar. Tem que ser o que é certo. Eu não tenho força. Tem força. Começa a declarar. Eu sou forte. Mas eu não estou forte. Não viva pelo que sente. Para de viver por sentimentos. Para de seguir sentimentos. Mas eu não estou com vontade. Você não tem que ter vontade para fazer o que é certo. Faça assim mesmo. Mas isso é tudo muito estranho. Isso é vitorioso para você. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, cumprir com o seu destino, ser tudo o que Deus te criou para ser, terminar os seus dias em honra, não pode viver oscilando. Ora está para cá, ora está para lá. Falando asneiras. Vai ter que mudar a sua maneira de falar. Vai ter que ter controle sobre esses pensamentos. Ah, mas os pensamentos vêm. Decida não pensá-los. Mas eu estou sentindo. Não se importe com o que você sente. Não importa o que sente. Importa o que sabe. Você tem que ficar com o que sabe. Mas eu não me sinto poderoso, bispo. Haja como uma pessoa poderosa. Eu não me sinto forte. Haja como forte. Eu não me sinto confiante. Eu estou com medo. Haja como uma pessoa que não tem medo. Para de viver pelo que sente. Para de esperar ter vontade. Isso é raso. Isso é coisa de gente que não sai do lugar. Isso é coisa de gente que não prospera na vida. Isso é um comportamento de pessoas frustradas e derrotadas. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, não pode viver dessa maneira. Pelo que sente, pelo que pensa, pelo que tem vontade. Eu acho, não acho, estou com vontade, não estou com vontade, estou sentindo, não estou sentindo. Isso é coisa de gente fracassada. Deus está nos levando para outro nível. Um dia nós chegamos na presença do Senhor, vivendo dessa maneira, seguindo nossas emoções, seguindo nossos sentimentos, seguindo aquilo que nós sentimos. Agora nós seguimos a palavra. Diga, eu sigo a palavra. De novo, eu sigo a palavra. Mais força, eu sigo a palavra. É só apertar que sai. Levanta a Bíblia. Diga, eu sigo a palavra. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Diga, eu creio nisso. Eu creio no que diz a palavra. Eu sou forte. Mais forte, eu sou poderoso. Eu sigo a palavra. Eu sigo a palavra. Eu vou pelo que eu sei. Entrou ou não? Assim mantenham-se firmes. O que você fez aqui agora, você vai ter que fazer muitas vezes na sua vida.
Muitas vezes. Você tem que se manter firme. Firme. Você vai lá, o médico te dá um diagnóstico. A senhora é estéril, o senhor é estéril. Levanta o teu espírito. Pega o azeite, unja o útero, unja você, homem, unja mulher, e diga: eu vou gerar filhos. Eu vou gerar filhos. Acabou. Mas você não vive de diagnóstico médico. Você vive pela palavra. A palavra te comanda, te dirige. A palavra te leva. Você é guiado pela palavra. O diagnóstico, o exame médico não é a sua Bíblia. A sua Bíblia é a palavra de Deus que te guia. E ela diz que você pode tudo. Que você é mais que vencedor. Então agora você não vai se entregar. Agora eu não sou tão homem, porque eu não posso gerar filhos, engravidar minha mulher. Eu sou uma mulher seca, uma vítima. Eu não posso gerar filhos. Não. Não. Você não recebeu esse espírito. Você recebeu um espírito muito forte. O espírito da ressurreição está em você. O espírito que levantou Jesus dos mortos. Jesus disse: eu estive morto, mas agora estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno comigo. Um dia eu estive morto, mas agora estou vivo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno comigo. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E deu esse poder. E o mal não pode nos fazer dano algum. Você tem um projeto. E quando Deus coloca algo dentro de nós, você tem que acreditar, porque às vezes ninguém acredita. E você tem que ativar a sua fé. Todos os dias, ativar esse poder através da sua fé. E dizer: esse negócio vai ser grande. Esse negócio vai ser grande. E declarar todos os dias: eu não sei de que maneira, mas Deus vai me favorecer. Deus vai trazer até mim. Deus vai usar situações, Deus vai criar meios, Deus vai usar pessoas, Deus vai criar, mas Ele vai me erguer. Você tem que ter essa força para declarar quando você não vê nada. Quando você não enxerga nada. Quando as previsões são as piores. Você não pode ser guiado pela... A economia não está boa, o diagnóstico médico é ruim. A minha família está toda desordenada. Está tudo em desordem. Eu já passei por muitas coisas. Você se converte a Cristo, não aos problemas. Você vai lembrar do que eu falei. A profundidade do seu passado é um indicador da altura do seu futuro. Do seu futuro. Quanto mais Deus cava, mais profundo Ele cava, é porque Ele quer levantar um prédio muito alto aí. E você tem que crer nisso. Você tem que olhar para as promessas, para aquilo que você tem recebido de Deus, através da palavra, e se firmar nisso. Às vezes o diabo chega através de várias situações,
Ele acaba com você, ele usa pessoas más, perversas, para zombar, para criticar, para pesar a sua vida, para te acusar. Você nunca vai ter um futuro, porque olha isso aqui que aconteceu, você teve esse fracasso na sua família, esse fracasso na sua vida sentimental, você teve essa doença, você não pode ter isso, você já teve muitas perdas aqui, ninguém acredita em você, você não vai chegar a lugar nenhum, e o diabo quer matar a autoestima, quer baixar, quer derrubar a pessoa, e a pessoa tem que erguer e dizer: eu tenho o poder da ressurreição em mim, eu posso vencer isso. Diabo, Deus acredita em mim, eu posso vencer. Você pode. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos, as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Faltou alguma coisa? Capacete, couraça, espada, sandálias, escudo. A intenção de Deus nunca foi que nós corrêssemos do diabo. Deus não espera que você corra do diabo. Deus não espera que você passe a sua vida correndo do diabo, correndo dos problemas. Deus quer que você enfrente o diabo, que você enfrente os problemas. Tem um caso, Deus falava com Eliseu. O rei da Síria armava emboscadas para o rei de Israel, e Deus revelava a Eliseu. Eliseu falava para o rei de Israel. Isso aconteceu repetidas vezes, até que o rei da Síria ficou indignado e falou: tem informante aqui, não é possível uma coisa dessa. Um dos conselheiros veio e disse: rei, não tem. É que tudo que o senhor fala, até no quarto, até no seu quarto, o Eliseu, o profeta de Israel, fica sabendo. O Deus dele revela a ele. Aquele homem ficou tão indignado que ele mandou um exército, porque, veja bem, o Eliseu era um homem só, não tinha um exército por ele. Era uma pessoa comum. Ele não tinha um exército, não era comum, ele era poderoso em Deus, mas ele não tinha nenhum exército, ele não era rei, nada disso. Ele mandou um exército para lá, para pegá-lo. O servo dele levantou, saiu e olhou aquele exército que cercou a cidade para pegar o Eliseu. O Eliseu tranquilamente, aqui ó, não tenha medo, no 2 Reis 15:17, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Com os olhos espirituais fechados, só se via o que eles enxergavam: o exército sírio. Mas quando os olhos espirituais foram abertos, eles viram o tamanho do exército do Senhor que estava ali. Um exército gigantesco, que era muito
muito maior do que o exército do rei da Síria. Então, quando você passa a andar com Deus, o que é colocado para te defender é muito maior do que as forças do mal. Quando você passa a andar com Deus, o que passa a andar com você, o poder que passa a estar em você, os anjos poderosos que passam a acampar ao seu redor, são muito mais fortes do que todas as potestades e forças do inferno. Então, você e Deus é a maioria, você já ouviu isso? Você pode vencer todas essas coisas. Todas as coisas que chegam até nós, por mais difíceis, terríveis que possam parecer, como foi aqui, esse exército enorme ao redor. O rapaz sem visão disse: Eliseu, meu senhor, é o fim. Tem um exército ao nosso redor, do rei da Síria, nós estamos perdidos. Ele calmamente, respondeu: não tenha medo, que é o que Deus está falando com você aqui. Você não tem que ter medo. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Você não tem que ter medo. Mais são os que estão do seu lado, estão ao seu redor, maior é a força que está com você. Muito maior. Você não tem que temer. E eu não sei o que cada um está passando, mas você pode ter certeza que se você possuir esse poder na sua vida, nada disso, nada, absolutamente nada, vai ter o poder de te derrotar. Você não vai ser derrotado. A coisa levanta, ela balança, parece que agora vai ser o fim, parece que você não sai, mas você sai. Você vai sair. Às vezes você está lutando e você tem uma situação na sua vida, uma enfermidade incurável, você faz um exame, dá negativo e você continua, dá que você ainda tem aquele problema, você continua declarando, mas a sua fé quer morrer, mas você continua declarando, você vive como quem não tem aquele problema, você não se entrega a ele, você não vai pelo que você está sentindo, de repente levanta uma força diabólica, inimigos contra você, mas são os que estão com você do que os que estão com ele. Levanta um problema, um processo judicial, uma coisa que vem injusta, algo injusto, e você continua declarando e confiando em Deus, e faz a sua parte, e Deus vai agir em seu favor. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Você pode vencer todas essas coisas, coloque isso na sua cabeça. Mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Você tem que deixar isso entrar. Mais são. O exército de Deus ao redor de Eliseu era muito maior do que o exército do rei da Síria. E você vê que coisa forte, Deus não deixou, Deus nos defende nos mínimos detalhes, todas as emboscadas que o rei da Síria armava, Deus revelava a Eliseu, que revelava ao rei de Israel. Você vê que Deus não nos deixa enganado, Deus traz à tona as coisas, Deus não vai te deixar enganado, as coisas serão reveladas, elas vão vir à tona, Deus vai mostrar a verdade, confia nesse poder. Você precisa aprender a confiar nesse poder. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. O poder da ressurreição está em você. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos foi colocado em você. Você tem noção do que isso significa? O mesmo poder que foi colocado
O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos foi colocado em você. Em Hebreus 2, 14 e 15 diz assim, ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele veio e se colocou como humano aqui, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Diga, o Senhor derrotou aquele que tem o poder da morte. Isto é o diabo. Isto é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Talvez você tenha sido escravizado pelo medo. O medo de fracassar, o medo de morrer com essa doença, o medo de não ser feliz na vida sentimental, o medo de dar tudo errado com seus filhos, o medo de nunca chegar a algum lugar, o medo de nunca não ser realizado em nada, o medo, não sei. Medo de alguma coisa. Jesus venceu aquele que tinha o poder da morte. Derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Escravizado pelo medo da morte, o medo do futuro, o medo da morte, da vida após a morte. Tantos medos, coloca os medos aí. O medo de nunca chegar, o medo de nunca vencer, o medo desse tempo nunca passar. Escravizados. O Senhor não foi à cruz para você viver escravizado. Ele já venceu o diabo. Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Coloque-se em pé, por gentileza. Tanto com a sua Bíblia como com o seu propósito, por um momento. Você tem o poder da ressurreição. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos vive em nós. Não abra os seus olhos. Todos nós cremos que o Senhor tem um poder incrível. Mas esse mesmo poder foi colocado em nós. Vai deixando. Deixa essa palavra entrar. O teu espírito tem que mudar. É tão forte esse poder que a morte não pode mantê-lo no sepulcro. Todas as forças do mal não puderam parar Jesus. E diga, todas as forças do mal não podem me parar. O mal não pode te parar. Bispo, como eu ativo esse poder? Crendo, você precisa crer. Você precisa crer. Porque se você continuar alimentando o pensamento e sentimentos de derrota, que você nunca vai alcançar seus objetivos, suas metas, seus sonhos, isso vai te apartar do seu destino, daquilo que Deus projetou de vitória para você. Você precisa de uma perspectiva nova, de uma visão renovada.
Você precisa começar a dizer, diga isso aí, eu tenho o mesmo poder da ressurreição. Diga isso, eu tenho. Isso, eu tenho o mesmo poder da ressurreição. Eu tenho o mesmo poder da ressurreição. Eu tenho o mesmo poder da ressurreição. Cadê a força? Você tem que ativar. Ativa esse poder através da fé. Eu tenho o mesmo poder da ressurreição. Eu tenho o mesmo poder da ressurreição. Eu tenho o mesmo poder da ressurreição. Minha gente, problemas sempre virão. Mas nós não somos vítimas. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós não podemos retroceder na vida, mas nos manter firmes nas batalhas da vida. Lembra que Paulo falou, o bom combate, por que é bom? Porque já foi conquistado tudo na cruz. É só você enfrentar. O diabo já foi vencido. Você já disse isso hoje? O diabo já foi vencido. Diga, o diabo já foi vencido. O diabo já foi vencido. Nada pode parar você, minha gente. Nada pode. O diabo já foi vencido. Você pode possuir essa palavra e se portar como uma pessoa vitoriosa, vencedora. Essa palavra tem que dominar o seu espírito completamente. Você tem que começar a dizer, eu nunca mais serei igual. Cadê as declarações? A partir de hoje, o meu comportamento na vida será outro. Nunca mais serei o mesmo, nunca mais. Eu nunca mais serei o mesmo. Atue como uma pessoa poderosa. Endireita seus ombros, levanta a cabeça. Eu sou poderoso, eu sou confiante, eu sou forte. O poder da ressurreição foi colocado em mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos foi colocado em mim. O poder que venceu a morte está em mim. Eu posso vencer todas as coisas. Você pode vencer todas as coisas. Agora esse momento é com você. Você é o Espírito Santo. Você vai fazer a sua oração. Todo dia precisamos declarar o quanto somos poderosos. Você precisa abrir a sua mente. Você não pode mais viver como uma vítima. Às vezes eu encontro pessoas só curvadas. É uma cara fechada, é um mau humor. É um espírito decadente. É sempre aquela visão que eu não posso. Tudo é difícil. Você tem que tirar isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Você não vai viver dessa maneira. Você não pode aceitar esse espírito da sua vida. É hora de você mudar. Tem que entrar. Você tem que ter esse objetivo. Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu vou reagir. Eu quero limpar minha mente, o meu espírito. Hoje o meu espírito muda. A minha visão muda. O meu comportamento da vida será outro. Porque o poder da ressurreição está sobre mim. Foi colocado em mim. Você pode vencer a doença. Você pode vencer a injustiça. Você pode vencer a esterilidade. Você pode vencer a obesidade. Você pode vencer o pecado. Você pode vencer a miséria. Você pode vencer a perseguição. Você pode vencer o desemprego. Você pode vencer essa doença incurável. Você pode vencer essa rejeição. Você pode vencer esse ódio. Você pode superar todas as coisas. Porque há um poder maior. O poder que venceu a morte está em você. Você tem o poder que venceu a morte. Você pode ir além. Você tem que reagir e decidir aí agora. Eu não vou viver mais da maneira que eu tenho vivido. Vamos, fale com Deus. Agora essa oração é sua.
Fale com Deus, com toda a força da sua vida. Fale com Deus. É hora de você reagir. É hora de você colocar dentro de você esse entendimento. Foi colocado um espírito forte em mim. Invencível. E dizia: nada vai me derrubar. Mas o engano do seu coração te pegou. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Força! Você não é uma vítima. Você é mais que vencedor. Você não está em desvantagem. O poder da ressurreição foi colocado em você. Negociou valores e agora veja, você perdeu. É tempo de voltar, reavivar a fé, o engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, pois escolhas que se fez. Deus que te chamou, te restaurar outra vez. Por isso que devemos ter cuidado. Deixa entrar em você o entendimento. Aquele que pensa estar de pé. O Senhor não veio para você ter uma religião, lembra disso? Ou sonhamos, Mas para você é o que ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento. É tempo de voltar. Aleluia! Reavivar a fé, o engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, pois escolhas que se fez. Deus que te chamou, te restaurar outra vez. Declare! Declarações poderosas faça! O poder da ressurreição está sobre mim. Outra vez. É tempo de voltar, reavivar a fé, o engano abandonar. Ative a sua fé. E reconstruir a ponte que rompeu, pois escolhas que se fez. Deus que te chamou, te restaurar outra vez. Outra vez. Você que se Eu não sei o que o diabo vem falando para você, invencível, mas o diabo mente. e dizia: nada vai me derrubar. E você tem que atuar como uma pessoa poderosa. Mas o engano
Talvez o diabo diz que você não vai conseguir reverter a situação do seu filho, a situação do seu casamento, a sua situação financeira. Você não vai reverter, isso é impossível, isso não pode, isso não dá. Você vai parar de ceder a essas vozes que de repente te desvia, tira você da direção correta. Você estava no caminho certo, de repente sai, por quê? Porque disseram isso, porque eu orei, mas parece que pioras aconteceram. Você tem que declarar e permanecer firme. Porque o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos foi colocado em você. Então não há nada que você não possa superar. Bispo, o que eu tenho que fazer? Você precisa crer. Você precisa crer. Crer com toda a força da sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar e crer. Olhar para Deus sem tirar os seus olhos. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Se livrar dos embaraços e prosseguir. Deus, esse poder que foi colocado em você, levantou Jesus dos mortos. A morte não pôde segurar Jesus naquela tumba, naquela sepultura. A droga não vai segurar seu filho lá. O câncer não vai segurar. E diz, não vai te segurar. A esterilidade não vai. Não é maior do que esse poder. Deus quer que você gere filhos. Você vai gerar. Você vai gerar. E se você crer, ainda este ano, você vai viver esta honra, esta glória. É este ano. Esse problema financeiro não pode te segurar. A morte não pode segurar Jesus naquela sepultura. Ela não pode. Como a epilepsia não foi mais poderosa do que esse poder. Todos os neurologistas que eu passei disseram a mesma coisa. Se conforme, porque é irreversível. Seu filho é epilético e será até o fim da vida. Aleluia. Meu filho não é epilético e não vai morrer epilético. A epilepsia não pôde segurá-lo, porque esse poder é maior. Seu filho perdeu o braço. Se conforme. Ele ainda tem vida, ele pode encontrar outras coisas, outros valores. A vida é assim. E vamos lá, vamos consolar esta mãe que tem um filho de 7 anos, que tem um braço arrancado e que está condenado até o fim dos seus dias viver sem seu braço direito. E fazer ele entender que ele ainda pode ser uma pessoa grandiosa, mesmo sem o braço direito. Não. A morte que quis levar aquele braço não pôde levar. Porque o poder da ressurreição está sobre nós.
Ele vai ser tudo que Deus criou para ele ser com o braço direito. E vai terminar com o braço direito. Vai terminar. Ei, quantas vezes declarações demoníacas, desastrosas, derrotadas, são liberadas sobre nós. E você tem que reagir com declarações poderosas. Se a morte não pôde segurar Jesus naquela sepultura, esse problema não vai me segurar. Esse problema não vai me segurar. O poder da ressurreição está sobre mim. O poder da ressurreição está sobre mim. Nada pode me vencer, porque esse poder é maior do que todos os poderes. Você tem o maior poder do mundo sobre você. Nada pode te deter. Nada pode segurar, nada, seja lá o que for. Não deixe que acusações, não deixe porque você teve uma decepção na sua vida sentimental. Agora todo mundo diz que você nunca vai poder ser isso, vai poder fazer aquilo, vai poder ter uma família, vai poder isso, aquilo. É mentira do diabo. Esse problema não pode te segurar. Você pode ter uma vida plena e terá. Todos os seus sonhos serão realizados. É isso que você tem que declarar. Todos os meus sonhos serão realizados. Todos os meus sonhos serão realizados. Todos os meus desejos serão realizados. Minhas metas eu vou atingir. Tudo eu vou atingir. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu sei, eu posso chegar. Eu posso atingir. Eu posso declarar isso. Tudo que eu projetei para 2015, eu sei que eu posso viver. Eu declaro todos os meus projetos materializados. Eu declaro todos os meus sonhos materializados. Eu declaro a minha vida transformada, o meu destino curado. Eu declaro a minha vida mudada. Eu declaro, porque eu tenho o maior poder do mundo, está em mim. O maior poder do mundo está em mim. Eu declaro junto com você todas as suas metas atingidas, seus sonhos realizados, seus projetos materializados, sua vida mudada, seu destino curado, sua vida transformada. Eu declaro que através desse poder que venceu a morte, você vença todas as situações adversas. Todas. E você nunca mais vai se portar como uma vítima. Você não vai retroceder, você não vai se intimidar, não vai viver com medo. Você vai se portar como uma pessoa confiante, poderosa e forte, porque é isso que você é. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa que esse poder chegue e declare lá o poder de Deus sendo materializado. Declare agora uma explosão do favor de Deus lá. Eu declaro lá na minha casa, na minha família, no meu trabalho, uma explosão do favor de Deus, das bênçãos de Deus. Eu declaro agora, vamos com muita força, eu declaro na minha vida, na minha família, no meu destino, na minha casa, no meu trabalho, uma explosão do favor de Deus, das bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você sabia que no original, glória quer dizer favor, bênção de Deus sobre a sua vida? Quando você diz glória a Deus, você está dizendo o favor e a bênção de Deus está sobre mim. Glória a Deus. Você sabia que no grego Cleo quer dizer glória? Toda vez que você diz Cleo, você diz glória. Toda vez que diz glória, diz favor de Deus sobre a minha vida e bênção de Deus sobre a minha vida. É isso aí.
E é assim que vai ser. Como Noemi era a minha alegria e quis se converter em Mara, eu não aceito isso. Eu sou glória e vou continuar sendo glória. Entendeu? E você tem que tomar isso como uma força, com uma força muito grande. Quando você veio para o Senhor, o seu nome foi mudado. Ainda que o seu nome não seja, não tenha um significado de poder, de bênção para a sua vida, o seu nome foi trocado e você não aceita viver de outra maneira. Você vai viver em honra, em bênção, em glória todos os dias da sua vida, porque o seu destino foi curado. É assim que é. Desde o dia em que você recebeu o Senhor como seu Salvador, o poder da ressurreição foi colocado em você.